Aleluia. Amém, irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo na paz? Graças a Deus. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo direitinho aí a imagem? Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre oração que prevalece. Vamos começar a matéria oração que prevalece. E dentro dela a gente vai ver muitos pontos aí importantíssimos para a oração no nome de Jesus. Amém? Eu creio que está tudo bem na sua vida e se tiver alguma coisa de errado, tenha certeza que a oração do justo muito vale em seus efeitos. Então vocês poderão reverter qualquer e toda situação que aparecer adversa na sua vida através da oração. Pela oração, os grandes e poderosos homens e mulheres de Deus alcançaram suas vitórias. Não vai ser diferente conosco, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos ao texto aqui. Quando a gente começa uma matéria, eu gosto sempre de falar o que... Ao invés de falar o que é oração, eu vou falar para vocês, como eu comecei num outro tema, o que não é oração. Né? O que é que oração não é? Primeiro, oração não é vã repetição. Vamos lá para Mateus. Livro segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. No capítulo 6, do 5 ao 7. Diz aqui a palavra de Deus. Olha. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, e não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, não é? Às vezes as pessoas até confundem, porque diz assim a palavra de Deus: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e acharei. Batei, batei e abri-se-vos-á. Só que quando Jesus fala pedi, pedi, não quer dizer que você esteja insistindo no mesmo pedido. Todas as vezes que vocês pedirem, será dado a vocês. Então eu não preciso utilizar de vãs repetições como fazem os gentios, porque consideram que pelo muito falar acabem recebendo aí, é o que eles pensam. Quanto mais fala, mais recebo de Deus. Isso está totalmente incoerente. Né? Oração também não é um curto momento de meditação. Oração não tem nada a ver com meditação. E isso eu sou muito criterioso quando eu falo para as pessoas que oração não precisa ser uma métrica, não precisa ser uma coisa, faça a anotação, fala aquilo ali. Não, isso aí vai virar uma mantra, né? É o que o pessoal utiliza aí em outras religiões. Mantras são aquelas rezas, são as... mantra no modo geral. Né? Oração também não é uma boa oratória para impressionar outros, como a gente leu aqui em Mateus. No versículo 5, no capítulo 6, diz assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Eu não preciso ser aquela pessoa que se destaca na oração. Nem por isso eu sei que o Senhor ele vai atender toda e qualquer oração, mas eu não preciso, em hipótese alguma, demonstrar nada a alguém, demonstrar que minhas palavras são bonitas. Você ora do seu jeito. Cada um tem o seu jeito particular de falar com o Senhor, né?
E Deus, ele certamente, ele mais do que as suas palavras, a própria palavra de Deus diz que ele já sabe das palavras antes de sair da sua boca, ou seja, ele é o Deus que sonda corações, como o rei Davi já falou muito sobre isso. Então ele conhece a sua oração antes que saia pela sua boca. Às vezes até por gemido inexprimível, quando você está orando em espírito e que você chora, que você lamenta, ou que simplesmente inicia no choro e termina no choro a sua oração, Deus ouve o seu coração. Amém? A oração também não é uma fórmula, como eu já falei, né? Precisamos estar sempre abertos para o liderado do Espírito Santo de Deus, porque a oração precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Não adianta se você for fazer uma oração que parta simplesmente de você, né? Deixa o Espírito orar por você. Na maioria das vezes você vai ver que isso aí vai ser muito impressionante. Vai ser maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Aí. Ok, amados. Aleluia. Oração não é monólogo. Não é uma conversa de uma pessoa. Conversa, quando a gente fala conversa, a gente fala de alguém que fala e a pessoa que ouve. Depois a pessoa que ouviu começa a falar e você que falava começa a ouvir. Então não é monólogo, e sim um diálogo. Já vou logo adiantar para vocês. Né? Precisamos aprender também, muitas vezes, ficar quieto. Porque você só fala, isso não é oração. Tem muita gente que diz assim, eu vou orar a Deus, aí começa a falar, vai dormir, não sabe o que Deus respondeu, ou se o Senhor respondeu, ou pediu para ele dormir, ou ela dormir. Então não tem diálogo. Se não tem diálogo, é um monólogo. Monólogo não é oração. Né? Oração é uma conversação que você tem com o seu Criador. E ele responde na mesma altura, viu, irmãos? Preste bem atenção nisso. Aleluia. Tem momentos que a gente vai precisar ficar quietinho, porque é a hora que o Senhor responde a oração do justo. Nós temos o costume, a igreja pegou um costume, eu não digo a nossa igreja em si, mas todas as igrejas da face da terra, a igreja de Cristo, no modo geral, tem esse costume de só falar e não esperar que o Senhor fale de volta. Certo? A oração não é uma atividade que fazemos à parte da palavra de Deus, ela precisa estar conjunta com a palavra de Deus, senão vai sair muita heresia da sua boca e aí acabou-se a oração, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, nas orações falando muito com os anjos, e Miguel e Gabriel, e vem a fulano e não sei quem, e a Bíblia condena cultuação. Né? Um culto a anjos, a Bíblia condena totalmente isso aí. Né? Quem são os anjos? Nós fomos feituras de Deus e feitos um pouco menor do que eles, mas coroados de glória e de honra. Então a adoração e o clamor não são para os anjos, e sim para aquele que nos formou. Amém? Então vamos ter cuidado para não estar aí adorando anjos nas nossas orações, adorando pessoas. Precisa ter um cuidado enorme. Quando eu estou conversando com meu Deus, eu preciso adorá-lo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Oração não é um dom ministerial, nem um chamado especial. Oração, todos precisam orar. Todos precisam se comunicar com o Criador. Então,
Esse negócio de, mas é fulano é quem ora na igreja. Não, isso não existe. Todos precisam orar. E se você ainda não praticou isso, comece a praticar, porque um dia você vai precisar utilizar. Oração também não é algo feito de forma militar. Muitas vezes precisamos envolver nossas almas com nosso espírito. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos 12, e você vai ter essa noção. Vamos aqui, Marcos 12, no versículo 33. Aleluia. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda força e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifício. Deixa eu pegar do 32 para vocês terem a noção. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, né? E aquele que ama a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda força e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. É a minha oração, para não ser de forma militarizada, eu preciso fazer desse jeito. Primeiro eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, porque aí a minha oração vai exceder todo holocausto e sacrifício. Todos os holocaustos e sacrifício. Amém? Aleluia. Preste atenção nesse detalhe que eu vou deixar aqui para você. Se você tiver, por isso que eu estou falando de oração aqui hoje, se você tiver toda a palavra, o que é que vai acontecer? Você seca. Né? E se você tiver todo o poder, o que é que vai acontecer? Você vai explodir. Você tem o poder e não tem a palavra, você explode. Se você tiver a palavra e não tem o poder, você seca. Mas se você tiver o poder e a palavra, aí você vive tranquilamente, nivelado no reino espiritual. Aí sim você vai crescer. Quando você estiver nivelando na sua vida o poder e a palavra. Pastor, o que é que eu faço para orar bem? Ouça a palavra de Deus, porque na palavra vão ter versículos que caracterizam a oração e você vai utilizar desses versículos, vai ser muito mais fácil para você do que você procurar as coisas aleatoriamente. Aleluia. Bom, então o que é oração? O que seria oração? Comunicação com Deus. É unir forças com Deus, o Pai. Cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E a excursão no mundo sobrenatural. Orar é um tempo de comunhão com Deus em que falamos com Ele e escutamos as suas respostas. Tal como fazemos quando conversamos com um amigo de verdade. A oração é um tempo em que nos aproximamos dele com nossas necessidades e a necessidade dos outros também. Por que é que eu devo orar? Primeiro, para ter comunhão com Deus. Depois, porque Jesus, o nosso maior exemplo, orou. Não existe um cristão que não ore. Se não ora, consequentemente, esse aí vai cair rápido. Cai rápido, tranquilamente. Né? Lá em Mateus 6, versículo 5 e 6, a gente já leu. Ele diz, e quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele não diz assim? Então, quando orar, é para fazer isso. Né? Deus age na terra através da nossa oração, os nossos pedidos. E veja que nem sempre precisa ser expresso. Não precisa sempre ser externado. A oração, quando você faz de coração, né? Porque há momentos que você não vai conseguir abrir a boca, mas a sua oração vai sair para diante de Deus. Amém?
Aqui em Tiago 4, no versículo 2, a Bíblia diz assim, vamos lá para... Assim, deixa eu ver... Tiago, livro de Tiago 4, no versículo 2, diz assim: cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja aí. A gente cobiça e não tem nada, né? Vive lutando para fazer guerra e não temos nada, porque a gente não pede. E quando a gente pede, a gente não recebe porque a gente pede mal. Os pedidos nas orações, eles não podem ser feitos para os seus próprios deleites. Aliás, a Bíblia diz e deixa claro que Deus ele já conhece os seus sofrimentos, ele sabe o que você passa, ele sabe das suas necessidades e você não precisa estar pedindo certas coisas a Deus. Quantas vezes você já simplesmente imaginou, você não orou, você imaginou, seria tão interessante que eu tivesse algo. E com pouco tempo você não precisou orar, Deus aí vem e traz à tona aquilo para você. Amém? Eu tô achando que tá dando um probleminha no vídeo. Oh, Jesus. Tem alguma coisa errada aí nos vídeos. Depois eu ajeito isso aí, viu, irmãos? Bom, vocês conseguiram entender, né? Glória a Deus. Como é que eu devo orar? Hebreus 11, 6. Hebreus 11, no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, mesmo que seja em oração, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é aquele que presenteia quem busca. E aí você vai ver que pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, através da comunhão que ele tinha em oração, Deus mostrou a ele que o que iria acontecer. Certo assim? Amém, meus queridos? Louvado seja o teu nome, Senhor. É assim que a gente deve orar. A gente deve se comunicar com o Senhor, e para se comunicar eu vou precisar logo da fé. Eu não posso fazer uma oração sem crer que Deus existe. Não é oração, né? Quando você estiver num lugar que for pedirem para você orar e você fechar os olhos e fingir que está orando, você não está orando nunca. Eu me lembro de uma prefeita que teve aqui em Laranjeiras, na época, e eu trabalhando com um motorista, eu trabalhava no conselho nessa época, do conselho tutelar, e eu conversando com ele, ele disse: rapaz, a prefeita tem muita fé. Aí eu, por quê? Porque ela ficou 2 horas rezando a mesma coisa. 2 horas é fé demais, não é não? Aí eu olhei para ele e disse: fé? Fé é muito mais do que isso, né? Então é totalmente diferente. Orar ao Pai em nome de Jesus. É assim que eu devo orar. Vamos lá? O texto? João 16. João capítulo 16. Deixa eu abrir aqui. No livro de João.
16, no versículo 23 e 24. Está aqui. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. O pedido na oração, irmãos, precisa ser feito no nome de Jesus. E pede a quem? Pede a Jesus? Não, mano. Pede ao Pai. Se pedir de alguma coisa ao Pai, você está vendo aqui? Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a sua alegria seja completa. Esse versículo aqui, ele completa bastante. Ele deixa muito evidente o quão Deus gosta de responder a oração do justo. Por quê? Porque Ele quer que a sua alegria seja completa. Ele não quer ver você triste, Ele não quer ver você decepcionado com nada. Ele quer que a sua oração seja completa. Então, o que Ele faz? Ele responde a oração para que você se alegre. Isso é real, viu, irmãos? Isso é real. Aleluia. Vamos para 1 João, capítulo 5. Do 14 ao 15. Já tem como título a eficácia da oração, que a gente está falando de como orar, né? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Aleluias. Então preste atenção nesse versículo 14 aqui. Isso é para a eficácia da oração, viu, amados? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, eu quero que você foque aqui, para que você entenda que oração com a eficácia maior é aquela que é segundo a vontade de Deus. Como é que eu vou saber, pastor Júnior? Lendo a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei ler. Pelo menos ouve. Você precisa se alinhar com a palavra para a sua oração ter uma eficácia maior. Você entende? Então, a gente precisa conhecer a vontade dele para que quando a gente fizer a nossa oração, esteja alinhada com a vontade de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse que, ou lá em Tiago disse que a gente pede, mas pede mal, porque a gente só pede para o nosso deleite. Quantas pessoas já oraram, oh Jesus, me dê aí uma bicicleta nova, um carro novo, uma casa nova? Isso não é tipo de pedido, isso é para seu deleite. Precisa fazer o pedido segundo a vontade do Senhor. Por exemplo, ore por alguém que esteja necessitado de ajuda. Ore por si mesmo. Ore pela situação que há de vir. Ore para que Deus lhe mostre o que vai acontecer na sua vida, na vida de terceiros, para que você possa abrir os olhos da pessoa e tal. Ore para que Deus derrame e mande trabalhadores para a seara. Ore para que o Senhor derrame uma bênção sem medida sobre você. Ore para que Deus ele lhe capacite de uma forma poderosa. Aí é tudo segundo a vontade dele. Agora, Senhor, eu quero uma casa amarela, um portão branco. Essas coisas aí não... O Senhor ele vai fazer segundo os desejos do seu coração essas coisas, para que você fique alegre. Mas você não precisa estar pedindo certas necessidades. O pássaro que voa, né, e que faz suas viagens, ele come, se alimenta, não se preocupa, nem fia, nem tece. Quem dá o alimento dele? Deus, ele não se preocupa. A flor do campo, aquela formosura, aquela beleza, exala um perfume maravilhoso. Quem veste a flor do campo? O próprio Deus. Precisa a flor orar ao Senhor para que ele a abençoe? Não. Os filhos dele também. Não precisam estar
muito focado em pedir as suas próprias vontades. Não, nada disso, irmão. Lembre disso. Precisa ser feito segundo a vontade de Deus. As orações precisam ser feitas segundo a vontade de Deus. Lembre que a gente falou também que a oração ela é pedida ao Pai em nome do Filho. Então não faça oração que você se coloque como fiador da oração para que ela venha valer. Porque aí não vai ter valor nenhum. Quem somos nós para receber alguma coisa da parte de Deus? Mas quando você usa o nome do Filho, você adoça a oração e ele começa a responder à altura. Pelo Filho dele, né? Por aquele que nos amou, por aquele que perdeu a vida ali na cruz e ganhou as nossas vidas. Derramou sangue para que viesse salvação a nós. Amém? Glória a Deus. Até aqui tudo bem? Parece que ajeitou agora aqui o negócio do computador. Pode ter sido a internet que deu uma falha. Mas vamos lá. Vamos aqui agora. Quem é que pode orar? Quem pode orar? Os filhos de Deus, aqueles que podem chamá-lo de Pai mediante o novo nascimento. Vamos para Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, santificado seja o seu nome. Mas a oração já começa assim, Pai nosso, né? Por que diz Pai nosso? Porque ele é o nosso Pai. E se ele é o Pai, nós seremos os filhos, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Olha que modelo de oração maravilhoso, irmãos. Assim na terra como no céu. Faça-te a tua vontade. Preste atenção. Nós já falamos sobre isso. Assim na terra como no céu. Porque o que a gente ligar lá é ligado aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui entra um grande empecilho para as orações. Será que na oração do Pai Nosso você realmente tem perdoado a quem lhe deve? Você tem perdoado aqueles que lhe afligem? E aí? Aí entra a maior hipocrisia nas orações dos cristãos, porque utilizando o modelo do Pai Nosso, um modelo maravilhoso de oração, né? Quando chega nessa parte, tem gente até que ora rápido. E perdoa a nossa dívida, assim como nós temos perdoado a quem não tem devendo, está devendo a nós. Então, você vê que até passar por cima, o povo começa a passar. Não nos deixe cair em tentação. Olha que pedido maravilhoso. Aqui é reconhecendo a nossa fraqueza. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que modelo maravilhoso de oração, né? E às vezes a gente já fez tanto essa oração aí, que oração maravilhosa, né? Não utilizando como reza, mas é uma oração que você se sente bem, se sente à vontade. A primeira coisa que você fala é Pai. Então eu falo Pai, ele me trata como filho. Quem é que pode fazer as orações? Os filhos podem fazer a oração para o Pai. Gálatas 3:26. Vamos lá para o Gálatas 3. Eita Jesus. Parece que estabilizou a internet, viu, irmãos? Glória a Deus, foi só um sustinho. Tomara que não tenha danificado muitas imagens. Diz aqui, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que eu sou filho de Deus, pastor Júnior? Como é que eu sei disso? É mediante a fé. Não tem, você não ganha um cartãozinho dos céus, não desce um cartãozinho do céu quando você recebe Jesus dizendo que você é filho de Deus ou coisa desse tipo, não. É justamente pela fé, mediante a sua fé em Jesus Cristo, é que você
fica caracterizado como um filho de Deus. Amém? Vou aproveitar aqui, a gente já abre outro texto, que é Gálatas, no 4, versículo 6. Verso 6, E porque vós sois filhos, olha que maravilha, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Papai querido. Amém? Aleluia. João 9:31. Vamos lá para João 9. Vamos aqui. 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olhe. Ô pastor, se uma pessoa do mundo lá orar a Deus, Deus vai responder. A única oração que Deus responde do pecador é a oração do arrependimento. Quando a pessoa vai se arrepender para entrar no reino de Deus, é a única oração que Deus ele ouve. Nenhuma outra ele vai ouvir, né? Ele não vai dar tanta atenção. Se um pecador clamar, socorro, pelo amor de Deus, e o Senhor tiver plano na vida daquela pessoa, como tem plano na vida de muitos, né? Ou se não a totalidade da terra, ele vai pedir para que algum filho dele esteja perto e aí comece a fazer as intercessões para auxiliá-lo para ir até o reino de Deus. Deu para entender isso aí? Está aqui, João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, veja mais uma vez a relação da vontade de Deus na oração, viu, irmãos? E pratica a sua vontade, a este atende. Oh, glória a Jesus. Quem é que pode orar mais? Ele só escuta a oração do ímpio quando ele está direcionando de alguma forma para o novo nascimento, como a gente falou, né? Veja aqui em Atos 10, do 30 ao 48. Olha que texto grande, texto bom para a gente meditar. Vamos ver aqui. Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: A tua oração foi ouvida. Olhe, a oração de Cornélio. E Cornélio não era um cristão. Cornélio ele temia a Deus, certo? Mas, vamos dizer assim, ele estava como um apostólico romano, né? E a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, porque Cornélio era uma pessoa boa. E aqui entra um grande detalhe, porque eu sempre digo isso, tem cristãos que acham que por serem crentes e estarem na igreja já conquistaram tudo e não vai ter problema mais de parar no inferno. É engano, tem gente lá, seja na igreja católica, no mundão mesmo, tem gente com um coração muito melhor do que os cristãos, né? E que vão alcançar graças maiores só por causa de um coração bom, como deu o exemplo aqui de Cornélio. A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas, veja que era um cara bom, era um homem que sempre esmolou, sempre ajudou pessoas lembradas na presença de Deus. Não é isso? É isso mesmo. Manda, pois, alguém a Jope e chama Simão, por sobrenome Pedro. Você veja que ele fez a oração de arrependimento, ele queria estar salvo. Então Deus, o que ele fez? Ele ouviu a oração de arrependimento de Cornélio e deu uma direção para ele. Chama Simão, que está na casa de um certo curtidor. E aí você vai ter a resposta que você quer. É assim que Deus faz, irmãos.
para os que se perdem, ok? Manda alguém a Jope, por sobrenome Pedro, achasse esse hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Epa, passei demais aqui. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Veja qual era a intenção de Cornélio. Ouvir o que Pedro havia de falar sobre as coisas de Deus, da parte de Deus, novidade de vida. Ele não queria continuar a mesma pessoa, ele queria continuar, queria fazer a vida dele ficar diferente, uma vida debaixo da salvação. Em nome de Jesus. Continuando aqui. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né? Tem até gente que diz assim, decepção de pessoas. Não é decepção não, viu, irmão? É acepção. Ele não distingue um de outro. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Olhe, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Agora preste atenção aqui nesse detalhe. Jesus Cristo não se revelará a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. Aleluia! Todo aquele que crer nele recebe remissão de pecado. É isso que precisamos pregar para as pessoas que não têm Cristo lá fora. Todo aquele que crer nele recebe remissão de pecado. Ele perdoa todo aquele que se aproxima dele crendo. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, inclusive Cornélio e sua casa, né? Veja ali, agora você vê um monte de pessoas que só ouviam de Deus agora estarem cheios do Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, que não eram o povo judeu, né, foi derramado o dom do Espírito Santo. Por isso que você não deve se prender quando achar que o Espírito Santo não escolheu você. É engano. Ele escolheu estar disposto para fazer muito mais na sua vida. Pode ficar atento a isso. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro ali entendeu que Jesus Cristo não estava simplesmente disposto a salvar o povo dele, mas, como o povo já havia rejeitado ele, a salvação se estendeu para todos os lugares da terra, todos os confins da terra. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Amém?
Nós já vimos que a oração ela é feita no nome de Jesus, e eu quero que você entenda isso, irmãos. Quando você faz a sua oração, não peça para Jesus Cristo fazer o que ele já fez, ou Deus fazer algo que pertence a você. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai ouvir pessoas dizendo: Deus, visite os hospitais. É interesse dele visitar os hospitais? Mas o interesse maior é levar, porque a visita se faz com presença de pessoas. É levar os obreiros até os hospitais, levar os obreiros até os presídios. Né? Como a gente vê pessoas orando: vá lá, Jesus, no presídio. Jesus já fez o que ele tinha de fazer e morreu naquela cruz. Né? Pagou um preço alto, está sentado à destra de Deus, e hoje sou eu e você que precisa ir e fazer acontecer. Não Jesus Cristo, nem o próprio Deus, porque eles já fizeram, está tudo pronto. Quando Jesus esteve na cruz, ele disse: Telestai, está consumado, agora é comigo e com você. Então pare de mandar Deus fazer aquilo que ele já fez. Pare de ordenar Jesus fazer aquilo que ele já fez. Isso não é oração. Você vai perder tempo fazendo isso. Né? Mais à frente eu vou dizer a você como é que faz uma oração para que o enfermo seja curado. Muita gente orando errado aí. Né? Amém? Vamos lá. Continuando aqui. Por quem e pelo que devemos orar? Nós mesmos. A gente pode orar por nós. Pela nossa família. País e governo, enfermos, pelos que nos maltratam e nos perseguem. 1 Timóteo 2, do 1 ao 7. Vamos lá, a Bíblia. 1 Timóteo, oh, coisa maravilhosa. Agora vai doer. Antes, devemos fazer orações por todos os homens, diz a Bíblia. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, Olha como é que Paulo ele admoesta Timóteo. Use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Precisamos orar pelo nosso país ou não? Precisamos sim, irmãos. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você acha que Deus não teria capacidade de salvar cada ser humano em particular? Por que ele não faz? Porque ele não quebra algo que ele cria. Ele criou o livre-arbítrio, ele não vai quebrar o livre-arbítrio. Cada um tem sua escolha. Ele deixa a pessoa para que a pessoa escolha o que deve seguir. Nem todos serão salvos, até de sua família mesmo. Nem todos vão entrar no reino dos céus. Entenda isso. Então não tente forçar pessoas a irem a Cristo. Não gaste energia das suas orações assim. Você perde tempo. Deixa o Senhor confirmar essas coisas. O nosso papel é levar a palavra. Quem aceitar, entrará no reino dele. E quem não aceitar, pastor Júnior, você limpa os seus pés. O pó da a poeira dos seus pés ali vai recair sobre aquela casa e eles vão viver segundo o que eles escolheram viver. Entende isso? Vou tomar uma aguinha. E chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é um só mediador? Jesus Cristo. Tem outro mediador? Não, só há um mediador. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que uma mãe, ou a mulher, ou fulano de tal, ou santo não sei quem, também ele media. Não existe outro mediador, está escrito em qualquer Bíblia. A igreja não pode estar acima da Bíblia, pessoas não podem estar acima da Bíblia. A Bíblia é o ponto de referência
da sua vida espiritual. A palavra do Senhor é o guia, o nosso norte, né? Para que a gente possa conduzir bem a nossa vida. E a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Olha que coisa maravilhosa. Mestre dos gentios. Aí quando ele diz isso, o apóstolo Paulo, eu já fico imaginando que grande evangelista foi ele, né? Esse apóstolo Paulo é demais. Bênção. Vamos lá para Mateus 5. E parece que a internet deu um piripaque de novo aqui. Oh, Jesus. Bom, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É aqui um ponto principal onde muitos cristãos estão também falhando, esquecem de orar por quem persegue. É polêmico, né? Mas tem que ser assim. Lembre que a Bíblia é o norte para você. É um ponto de referência primordial para a sua vida. Você não vai conseguir fazer muito sem ela. Você entende? Orar pelos que vos perseguem. João 9, versículo 31. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá chegando nosso tempo. A gente até já leu, né? Não, João não, irmãos. É Marcos 11. Marcos. Vamos lá, Marcos 11. Que texto lindo. No versículo 25. E quando estiveres orando, olha o que Jesus diz. E quando estiver orando, ou seja, é para orar. E quando estiver orando, é para orar. É para orar, não fica um dia sem orar, não, sem falar com Deus, sem se comunicar com o seu Criador. Não fique um dia sem se comunicar com Ele. Principalmente nos dias que a gente tem vivido, são dias penosos. Não vacile. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe também, ou vos perdoe as vossas ofensas. Oh, glória. 1 Pedro 3. Vamos para os textos. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados a fim de receberes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha que texto, irmãos. Marque esse texto na sua Bíblia e medite nele. Medite de noite. Pastor, eu queria um texto para meditar. Medite aí. 1 Pedro 3, do 9 ao 11. Ou você pode incluir até o 12 aqui, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Amém? Mateus 5, 6.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu Deus, que texto. Vamos lá, no 7, do 7 ao 11. Mateus 7. 7 ao 11. A imagem tá boa aí, o som tá bom, irmãos? Tá tudo ok? Me dê um feedback aí para que eu possa ajeitar, né? Eu acho que eu tô tendo algum probleminha aqui com a internet. Aí vocês me dão um feedback para eu saber que está funcionando. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Qual de vós faria isso com os filhos? Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Amém? Esse foi o Mateus. Agora vamos para Mateus 9. Acho que a gente já leu esse texto. Mateus 9, 36. Mas eu anotei aqui, vamos ver o que é que dá. Não foi esse não. Acho que não. Vendo ele as multidões, 9, 36 ao 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até pedir trabalhador para a obra do Senhor, a gente precisa estar pedindo. Ultimamente nós temos feito muito isso, porque precisamos de mais obreiros, precisamos de mais trabalhadores, e o Senhor está atendendo aos nossos pedidos. Que coisa maravilhosa esse Deus. Esse Deus nunca esquece da gente. Colossenses 1, no versículo 9. Vamos lá? Leia aí. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja a oração aqui dos discípulos, olha. Veja aí a oração de Paulo. Ele sempre pede para Deus fazer com que as pessoas transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja que ele não pede para estar comprando bicicleta vermelha, um notebook, um iPhone, nada disso. Ele não se atentava a essas coisas, porque aí ele ia pedir mal. Mas ele pede segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos transbordem em sabedoria e graça. Essa é uma oração maravilhosa. Ah, pastor, eu estou me sentindo um pouco abatido. Ore e fale com o Senhor e peça que Ele venha até você e lhe dê um abraço. É assim. Tá simples. Amém? Vamos lá o texto. Tiago 1, do 5 ao 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe há concedida, olha que maravilha, aleluia. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Olha, quando você for falar com o Senhor, nunca duvide de nada que você for falar com Ele. Sempre acredite que Ele pode fazer mais por você.
Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, não tem como alcançar coisa alguma, né? Agora vamos a Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui eu quero pegar esse versículo de número 16 para que você não interprete ele de uma forma errada. Nós podemos e devemos conversar com pessoas, e confessar é justamente conversar, expor certas situações. Você não precisa contar detalhe do que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque nem todo mundo vai estar no mesmo patamar espiritual que você, mas a pessoa que você confia mais, se abra com essa pessoa e certamente ela vai orar por você e você orar por ela. Não conte nada a pessoas que não oram por você e você sabe que não tem empatia com você. Não faça isso, porque as suas palavras vão ser lançadas ao vento e daqui a pouco, quando você menos espera, se criou uma situação terrível contra a sua vida e você só fez apanhar. Aí vai se frustrar com o evangelho, se frustrar com a igreja. Não permita que isso aconteça. É você, Deus e uma pessoa que você confie. Ah, mas eu não tenho ninguém que eu confie, pastor Júnior. O Espírito Santo, fale com ele. Acabou-se. A confissão aqui, a fala, você tem que falar, rapaz, eu errei. Fiz assim, assim, assim. Não precisa dizer com quem, não precisa dizer como foi, não precisa dizer nada disso, irmãos. O que é que você vai precisar fazer depois de confessar uns aos outros? Vai orar um pelo outro. Acabou-se. Não precisa contar detalhes, não faça isso. O confessionário ele já deu muito problema para os apostólicos romanos. Até hoje dá problema. Principalmente quando o sacerdote não segura a língua, não refreia a língua. E aí cria-se uma situação terrível e ninguém consegue controlar isso. Você entende? Tome só cuidado, porque o confessar aqui não é você fazer sua confissão do pecado, dizer os detalhes, não tem nada disso. Confessar é justamente expor o que se passou com você, ou pelo menos quando se passou com você. Pronto, acabou-se. Você chega para o outro, bate o nome e diz, eu também errei. Pronto, você está se confessando. Né? Tem gente que usa esse texto aqui e diz, pastor, a Bíblia diz que a gente tem que confessar um para os outros. Aí eu vou falar meus detalhes todinho a fulano. Não fale. Não é, confessar não é isso, irmãos. Você não pode entrar nesse mérito. Tome cuidado para que não crie um problema sério mais à frente. Tem gente que não refreia a língua. Tome cuidado. Amém? Orando debaixo da velha aliança e orando debaixo da nova aliança. Hebreus 8, versículo 6. O que é que diz? Vamos lá. Pode ser essa chuva também. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Santos do Velho Testamento não tinham acesso ao nome de Jesus. Santos do Velho Testamento não tinham a ajuda do Espírito Santo. Durante o Velho Testamento, o diabo e os demônios ainda não tinham sido derrotados. Daniel teve sua oração respondida no mesmo momento que orou. Demônios tentaram impedir a resposta de chegar a Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Vamos lá o texto para a gente finalizar o dia de hoje. Daniel 10.
Então me disse: não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É por isso que as pessoas pegam esse texto aqui de Daniel 10 e começam a chamar Miguel nos cultos. A gente não pode prestar culto a anjos, é proibido, né? Isso seria uma heresia. Os anjos, a Bíblia diz que são conservos nossos. Eles não têm vontade própria, eles não fazem porque querem alguma coisa. Se eles fizerem porque querem alguma coisa por vontade própria, eles se rebelarão contra Deus. Foi isso que aconteceu com Satanás e os anjos que ele carregou. Entende? Então eu não preciso prestar cultos a anjos, eu presto culto àquele que criou os anjos, no nome do filho dele que ele mandou para morrer por mim e por você. Certo assim? Amém, irmãos? Bom, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos principais, veio para ajudar-me. E assim ele obteve vitória, e a resposta chegou a Daniel. Veja quão grande luta é a vida do cristão que ora e intercede. E se Daniel não orasse? E se você não orar? O que é que vai ser de você amanhã? E se o seu irmão não orar, e se o seu líder não orar, como é que vai ficar? Amém? Então a gente finaliza por aqui hoje. Eu vou pedir para que vocês tirem as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, fale aí conosco. Para a gente finalizar. Hoje eu já estou usando um microfone novinho que o irmão André lá de Portugal enviou para nós. Uma bênção o aparelho. Bênção mesmo. Diga aí, vamos às dúvidas. Depois eu mostro a vocês. Vamos lá? Tá tudo tranquilo? Sem dúvida? Tranquilidade, né? Ô, glória. Amém, Clésia. Deu nem pra ter dúvida, né? Manda um abraço pra Jean, viu? E Juan, e Ravi, e a casa toda. Glória a Deus. É, Nana? Amém. Então vamos. Então vamos finalizar hoje, né? Próxima terça estaremos juntos, em nome de Jesus. Mas eu vou estar lançando
um outro vídeo aí para complementar sobre complementar o aprendizado da palavra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero te louvar, Senhor. Quero engrandecer o teu nome pela vida dos meus irmãos e te pedir em nome do teu Filho amado Jesus, enche-os de sabedoria e graça, Senhor, para que eles vejam e entendam o comprimento, a profundidade, a largura, toda a extensão da tua sabedoria e do teu ser, meu Deus, para que experimentem o bom e o perfeito e agradável vontade sua, Senhor. Em o nome de Jesus, hoje eu determino sobre a vida dos meus irmãos. Oh, nós estamos em intercessão pela vida da Ariane, Senhor, em nome de Jesus. Não é no nosso nome, Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Resolve a situação, ajuda-nos a resolver a situação da tua filha, em o nome de Jesus. Nós determinamos agora sobre a vida da Ariane, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade naquele hospital seja quebrado e cancelado agora, para a honra e glória do teu nome, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, e de todo aquele que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo, seja transformado e recompensado através das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Que o teu grande amor repouse sobre a vida deles e a tua graça repouse com toda ousadia na vida de cada um dos meus irmãos, no nome do teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. É por isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar e exaltar o teu nome. Amém. Amém, meus amados. Aleluia. Sim, Michele. Vamos colocar Denison, sim. Senhor, nas tuas mãos colocamos a vida do Denison, Senhor. Tu conheces muito bem, tu sabes, eu tenho falado contigo sobre ele, meu Deus. E nós não aceitamos essa situação que ele tem passado, meu Pai. Mas necessitamos de algo novo da tua parte para poder ajudar o nosso irmão Denison no nome de Jesus. Está nas tuas mãos. Faz o teu querer e livra-o de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe vocês ricamente. Shalom.